Enquanto o povo iraniano afunda na pobreza, enfrentando inflação galopante, desemprego em massa e salários que não pagam nem o básico, o regime gasta entre 10 e 16 bilhões de dólares por ano financiando grupos armados fora do país. Hezbollah no Líbano, Hamas na Palestina, milícias xiitas no Iraque, Houthis no Iêmen, grupos na Síria. Bilhões sendo despejados em guerras que não são do povo iraniano, enquanto em casa falta tudo. O povo percebeu e se revoltou. Nos protestos que explodiram nos últimos anos, um grito se tornou símbolo. Não a Gaza, não ao Líbano, minha vida apenas pelo Irã. Esse slogan resume uma revolta histórica, não apenas contra a opressão política, mas contra uma escolha econômica suicida. O regime decidiu ser uma potência regional, mas o preço dessa ambição está sendo pago com o sangue e a miséria do povo iraniano. Regimes autoritários têm uma característica em comum. Eles parecem invencíveis até o momento em que deixam de ser. Protestos isolados, manifestações dispersas, atos de desobediência civil que parecem insignificantes. O Irã conhece bem essa história. Foi assim que a própria Revolução de 1979 começou, e o regime sabe que essas pequenas fagulhas podem se tornar um incêndio. O que chama a atenção agora não é apenas o que está sendo dito nas ruas, mas o silêncio constrangedor do governo. Quando um poder absoluto precisa explicar menos, ele controla mais. Quando precisa explicar demais ou calar demais, algo já escapou de seu controle. Como justificar bilhões gastos em guerras estrangeiras quando o salário mínimo não paga o aluguel? O regime prefere não explicar. E esse silêncio diz mais do que qualquer discurso. E antes de continuarmos vendo isso, a Monte Asset tem como objetivo transformar o futuro financeiro de nossos clientes com inteligência e dedicação. Na Monte Asset, já são 7 mil clientes no Brasil investindo de forma global, com mais de 3 bilhões de reais sob gestão. Nossa carteira administrada é um serviço exclusivo para quem quer investir como um profissional e rentabilizar seus investimentos com consistência por meio de uma gestão personalizada e dedicada ao seu momento de vida. Aponte agora sua câmera para o QR Code e descubra como a Monte Asset pode transformar seus investimentos com visão global e segurança. E há outro sinal revelador, a reação desproporcional. Quando regimes autoritários começam a reagir com força excessiva a movimentos aparentemente pequenos, não é demonstração de poder, é confissão de fraqueza, é o pânico disfarçado de firmeza, é o reconhecimento implícito de que o controle já não é tão absoluto quanto parece. A pergunta que fica no ar não é mais se o regime iraniano vai cair. A pergunta verdadeira, a que ninguém quer fazer em voz alta é: quando essa queda se tornará inevitável? Ou melhor, será que ela já não começou? Para entender o presente, é preciso voltar ao início. O regime iraniano nasce em 1979, filho de uma revolução popular que prometia justiça social, soberania nacional e liberdade do imperialismo ocidental. Era um projeto ambicioso, carregado de legitimidade nas ruas e de apoio de boa parte da população. Mas revoluções têm um prazo de validade, e o Irã ultrapassou esse prazo há décadas. Desde então, o país entrou em uma guerra fria permanente com os Estados Unidos. A Revolução Islâmica não foi apenas uma mudança de governo, foi uma ruptura geopolítica. O Irã deixou de ser um aliado estratégico do Ocidente e se tornou seu inimigo declarado. A crise dos reféns americanos em 1979 selou o destino. Os Estados Unidos impuseram sanções que nunca mais foram totalmente suspensas. Décadas depois, essas sanções se tornaram um cerco econômico sofisticado, paralisante e devastador. E aqui está o problema central. O Irã é um gigante energético sentado sobre uma das maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo. O país deveria ser rico, deveria ter uma economia diversificada, infraestrutura moderna, uma população próspera. Mas não é, porque a economia iraniana depende quase inteiramente da exportação de petróleo, e as sanções americanas tornaram essa exportação extremamente difícil. O Irã vende petróleo no mercado negro, com descontos brutais, para compradores limitados como China e alguns países asiáticos. A receita é uma fração do que poderia ser. Enquanto países do Golfo Pérsico nadam em petrodólares e constroem arranha-céus no deserto, o Irã vende seu petróleo pela metade do preço, escondido, perseguido, isolado. O regime tenta diversificar a economia há décadas, mas falha sistematicamente. A indústria é ineficiente, controlada por empresas estatais ligadas à guarda revolucionária. A agricultura sofre com má gestão, escassez de água e falta de investimento. O setor privado é sufocado pela burocracia, corrupção e incerteza. A inflação devora salários. O desemprego juvenil ultrapassa 25%. A moeda iraniana, o rial, perdeu mais de 90% do seu valor nas últimas décadas. Famílias de classe média viraram pobres da noite para o dia. E então tem o custo astronômico da ambição geopolítica do regime. O Irã não se vê apenas como um país, se vê como líder de um eixo de resistência no Oriente Médio, como guardião do Islã xiita, como defensor dos oprimidos contra o imperialismo ocidental e sionista. Isso significa financiar, armar e sustentar grupos armados em vários países. Hezbollah no Líbano, Hamas e Jihad Islâmica na Palestina,
milícias xiitas no Iraque, os Houthis no Iêmen, grupos pró-regime na Síria. Essa política transforma o Irã em uma potência regional por procuração, mas tem um custo que sangra a economia. O Hezbollah recebe cerca de 700 milhões de dólares anuais do Irã. Dinheiro, armas, treinamento, logística. Hamas, centenas de milhões. Os Houthis, mísseis balísticos e drones sofisticados. As milícias iraquianas, armamento pesado. Somando tudo, o Irã gasta entre 10 e 16 bilhões de dólares por ano nessa rede de apoio. Isso equivale a mais de 10% do orçamento nacional de um país onde hospitais operam sem equipamentos básicos, escolas desmoronam, estradas não são consertadas e os salários congelaram há anos. O conflito permanente com Israel é o epicentro dessa estratégia. O regime iraniano fez da destruição de Israel uma bandeira ideológica central e investe fortunas nisso. Não é apenas retórica revolucionária. É investimento real, tangível, que sai do bolso do povo iraniano. Cada míssil do Hezbollah, cada túnel de Hamas, cada drone Houthi que ataca alvos no Mar Vermelho foi financiado com dinheiro que deveria estar construindo escolas no Irã, pagando salários decentes, reformando hospitais. E o povo iraniano começou a fazer as contas. Vê seu governo gastando bilhões em guerras que não são suas, em causas que não melhoram suas vidas, em conflitos que só atraem mais sanções, mais isolamento, mais miséria. A pergunta que ecoa nas ruas é simples e devastadora. Por que nosso dinheiro está sendo usado para financiar guerras em outros países, enquanto aqui falta tudo? A nova geração de iranianos não viveu a Revolução de 1979. Eles não sentem a nostalgia, não carregam a memória, não compartilham da lealdade emocional ao regime. Para eles, a República Islâmica não é um projeto de libertação. É apenas o governo que sempre esteve lá, opressivo, desconectado, envelhecido. E pior ainda, é um governo que escolhe financiar guerras distantes em vez de melhorar a vida deles. A repressão se tornou política cotidiana. Protestos são sufocados com violência. Dissidentes são presos, torturados, executados. A internet é controlada, censurada, vigiada. A polícia da moralidade vigia roupas, comportamentos, pensamentos. O Estado não governa mais pela confiança. Governa pela força bruta. E quando um governo depende cada vez mais da força para manter a ordem, ele está admitindo uma verdade incômoda. Perdeu a capacidade de convencer. E regimes que governam apenas pela força têm os dias contados. Durante décadas, o regime conseguiu construir uma narrativa poderosa. O Irã, como guardião da resistência anti-imperialista, defensor dos oprimidos, líder do mundo islâmico xiita, protetor da Palestina, desafiador de Israel e dos Estados Unidos. Essa narrativa dava legitimidade interna e projeção externa. Jovens iranianos acreditavam que estavam fazendo parte de algo maior, de uma causa nobre, mas essa narrativa se esvaziou. E o que a esvaziou foi, acima de tudo, a realidade econômica brutal. O povo iraniano não está cego. Eles veem os números, eles sentem na pele. Sabem que o regime gasta entre 10 e 16 bilhões de dólares por ano financiando grupos armados no exterior, enquanto em casa o salário mínimo não paga o aluguel. Por fim, há uma verdade histórica que o regime iraniano conhece bem. Regimes teocráticos colapsam quando perdem legitimidade moral e econômica ao mesmo tempo. Não é a força militar que sustenta esses governos no longo prazo. É a crença combinada com o pão. Quando o povo deixa de acreditar que Deus está do lado do regime e quando deixa de ter o que comer, o edifício inteiro desmorona. E no Irã, ambas as coisas já aconteceram. A tese é clara. A queda do regime iraniano não será um evento único, espetacular anunciado. Será um processo lento, interno e irreversível. E ele já começou. O regime não vai cair porque foi atacado de fora. Vai cair porque apodreceu por dentro. Vai cair porque escolheu financiar guerras em vez de alimentar seu povo. Vai cair porque a economia não aguenta mais sustentar uma ideologia falida. Vai cair porque o povo iraniano decidiu que já pagou demais por uma revolução que não é mais sua. A história está repleta de regimes que pareciam eternos até deixarem de existir. A União Soviética controlava metade da Europa, tinha o maior exército do mundo, arsenais nucleares, aparato de repressão imbatível, e desmoronou em questão de meses, sem invasão externa, sem guerra, simplesmente porque o sistema parou de funcionar e ninguém mais acreditava nele. Outros exemplos abundam: a Alemanha Oriental, a Romênia de Ceausescu, o regime de Ben Ali na Tunísia. Todos pareciam sólidos até o último momento. Todos caíram rápido. E todos tinham algo em comum. Haviam perdido a batalha pelo significado antes de perder a batalha pelo poder. O controle da Força Armada não garante o controle do futuro. Tanques podem ocupar ruas, polícia pode prender manifestantes, censura pode calar vozes. Mas nada disso impede o esvaziamento silencioso de um regime. Nada disso impede que as pessoas deixem de acreditar. Nada disso enche barriga ou paga conta. O Oriente Médio está entrando em uma fase de rearranjo silencioso. Enquanto o mundo olha para conflitos externos, guerras regionais, tensões geopolíticas, algo mais profundo está acontecendo por dentro das sociedades. O Irã pode mudar mais rápido do que o mundo espera. E quando mudar, o impacto será sentido muito além de suas fronteiras. No Líbano, no Iraque, no Iêmen, na Síria,
em Israel, em toda a região. Regimes não caem quando são atacados, eles caem quando deixam de ser acreditados, quando perdem o apoio popular, quando suas promessas se revelam vazias, quando a narrativa colapsa, quando o medo se inverte, quando a economia desmorona e o povo percebe que foi traído. E todos esses sinais já estão presentes no Irã. Se você se interessa em entender como a economia funciona e como isso afeta seus investimentos, siga a Monte Asset no YouTube. Somos uma gestora de recursos que pode te ajudar a manter seus investimentos alinhados com as transformações do cenário global, protegendo e multiplicando o seu patrimônio. No primeiro link da descrição, você pode conhecer os produtos da Monte. Agradecemos sua presença.